Então vamos lá. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês na inserção de função é falar duas coisas que são muito importantes aqui. Dependendo da versão em que o seu Excel estiver, né, da linguagem em que ele estiver aí, eu aconselho vocês trabalharem, obviamente, em português, porque é a versão do curso, tá joia? O nome das funções muda um pouco. Se você tiver, por exemplo, em inglês, essa função CData, ela vai chamar CDate, e aqui em português você nem tem ela como CData, né? Você vai ter ela aqui como DataDiff. Essa é a primeira das informações. Então, trabalhem com a versão aqui em português para não ter problema. A segunda é que nem todas as funções, na verdade, do Excel, como muitos acham, vão aparecer aqui. Vou colocar DataDiff e vou pedir para buscar. Ele não vai encontrar ela, nem que você coloque tudo aqui. Vamos fazer novamente. Ele vai achar, tá? Então, tomem cuidado que vai ter funções que eu vou utilizar que você não vai poder inserir através aqui do construtor de funções. Então, eu nem vou trabalhar, para falar a verdade, com esse construtor de funções durante o curso, devido a algumas funções ele não buscar. Então, vamos aqui primeiro, então, iniciar a nossa função de condição de data, né? Essa CData. Ela vai ser a DataDiff. Então, igual data, aqui ele nem mostra, ó. Coloca aqui diff, que é a diferença, né? Quando eu quero buscar a diferença entre datas. Vou selecionar a data da criação, ok. Eu não tenho em nenhum campo da minha tabela a data atual, mas eu sei que com o comando aí, a função hoje, eu consigo chegar na data atual. Então, a primeira condição que eu passo é a data de criação. Isso aqui serviria também, obviamente, para uma data, por exemplo, de nascimento, uma idade da pessoa até a data atual, uma idade, por exemplo, de contratação da pessoa em uma empresa. Muita coisa você consegue fazer com essa função. Então, a primeira é a data aqui inicial, que nesse caso do curso é a data de criação dele. Ok, ponto e vírgula, e agora eu venho com o próximo parâmetro, que é o dia atual, tá joia? Isso eu posso conseguir com a função hoje. Beleza, ponto e vírgula, então ele vai fazer a diferença da data de criação até hoje. E eu quero que ele traga essa diferença para mim em anos. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, o Y, né, maiúsculo, para que ele traga para mim essa diferença aqui em anos. Vou dar Enter e percebam o que acontece. Ele colocou para mim que desde 2005 até hoje, que é 2016, são 11 anos. Ok, correto. E o melhor, ele já faz isso em todos os dados que eu tiver na tabela. Então, não tenho que ficar preocupando com alça, né, com prender, por exemplo, a relação aí, né, da alça com o cifrão. Não tem que preocupar em fazer com as outras, não. Uma vez feito aí em uma delas, ele pega como referência, né, a tabela aí no campo de data e faz para todas as outras, colocando aí corretamente. Então, aqui ficou 8 e o restante ficou aí, né, 6. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2015, ó, ele vai então colocar que tem um ano. Então, vai funcionar tudo perfeitamente. Então, sempre, né, vai ser muito vantajoso quando vocês estiverem aí trabalhando com Excel avançado, vocês utilizarem ou banco de dados, como nós veremos, ou utilizar, quando estiver trabalhando com fórmulas externas, ou até mesmo interna, como foi essa aqui, utilizar as tabelas. As tabelas realmente elas ajudam bastante aí, né, o desenvolvedor no passo a passo aí das suas planilhas. Então, aqui a tabela dinâmica, ela também vai ter outras vantagens, né, na parte de ordenação, na parte aqui também de estruturação. Né? Você também querendo voltar depois o seu sistema ou as tabelas que você tem para a tabela normal, é possível, porque você pode simplesmente utilizar os recursos da tabela dinâmica para conseguir, por exemplo, fazer formas, para conseguir, né, trabalhar de forma mais fácil e produtiva, e depois você pode também selecionar qualquer uma das células, voltar em design, e aqui nessa opção de converter em intervalo, se eu clicar em sim, ele tira a minha tabela do tipo tabela dinâmica, ela volta a ser uma tabela do tipo comum. Todas as fórmulas e funções que eu tiver inserida nela, né, vão continuar funcionando perfeitamente, ó, só que agora ele não trabalha mais com intervalo de tabela, ela não existe mais, agora são células. Então, as fórmulas funcionam, né, e ele volta a ser célula. Se eu coloco aqui um valor, ele não vai implementar para mim na minha fórmula. Lembrando que isso só acontece em caso aí, né, de tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui para poder desfazer, para que volte a ser uma tabela, né? E na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês algumas opções aqui de ordenação de dados, que também são específicas aí para tabela. Claro que eu tenho ordenação de dados também, né, para células simples, sem trabalhar com tabela dinâmica, mas tem coisas aqui também que são da tabela que eu tenho que mostrar para vocês, porque é interessante. E nós vamos criar lista também para personalizar aí
as classificações.